Ouça agora Faz Terapia Faz Bem, com o episódio A Importância do Fator Emocional no Esporte. Olá, seja bem-vindo ao podcast Faz Terapia Faz Bem. Meu nome é Fernando, sou psicanalista clínico, hipnoterapeuta, psicodramatista, especialista em mindfulness e astrólogo. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse espaço que foi feito especialmente para vocês. Sim, aqui nós vamos falar de bem-estar, de saúde física e emocional. Vamos sempre trazer um convidado ou um especialista para falar sobre esses assuntos que com certeza vão ajudar você no dia a dia, criando soluções, trazendo dicas importantes para você. Eu aproveito e já convido você a participar das nossas redes sociais. Mande suas perguntas, mande sugestões de pauta para próximos convidados. E você que é terapeuta, quer dividir aqui esse espaço com a gente? Quer trazer a sua terapia, a forma com que você conduz os seus trabalhos, contar para nós suas histórias de sucesso? Vem, vai ser um prazer ter vocês aqui. E hoje, nesse primeiro episódio, eu vou convidar vocês para falar de algo que é muito legal, os brasileiros gostam muito, que é esporte. Sim, nós vamos falar de esporte. Você gosta de esporte? Que legal. Então eu vou pedir para você permanecer aí atento no nosso podcast hoje. E nós vamos falar do esporte. Você sabe que o esporte tem uma tríade, né? A tríade que é a capacidade física, a capacidade técnica e a emocional. Sim, e hoje nós vamos destrinchar essa parte. Hoje nós vamos falar da importância do fator emocional no esporte. E para isso a gente escolheu uma modalidade esportiva que vem crescendo muito no Brasil. Eu, particularmente, sou muito entusiasta dessa prática esportiva. É uma prática que vem crescendo bastante. E hoje é muito conhecida. E hoje você sai pelas ruas aí, inclusive na sua cidade deve ter, eu tenho certeza absoluta, que é uma quadra de areia. Já está entendendo o que a gente vai falar? Pois é, nós vamos falar de beach tênis. Exatamente, beach tênis. E para isso eu trouxe hoje uma dupla de convidados que eu tenho o maior prazer de estar dividindo esse primeiro programa aqui com elas, que é a Bruna e a Michele. Bruna, Michele, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. A Bruna tem 33 anos, sagitariana, fisioterapeuta, empresária, possui uma empresa de fisioterapia, né, Bruna? Nós vamos falar disso aí, porque fisioterapia também, a qualidade de vida é muito bom. Vamos ter um tempinho para falar de fisioterapia. E também temos do lado da Bruna a Michele. A Michele tem 31 anos, libriana, formada em relações públicas, em marketing, sócia da Bruna na empresa de fisioterapia. E como eu disse, né, a Bruna e a Michele, elas foram premiadas recentemente como a melhor dupla de beach tênis pela Federação Paulista de Tênis e Beach Tênis de São Paulo em 2022. Receberam esse prêmio maravilhoso aí nesse dia que, para mim, eu acredito que para elas foi um dia muito especial. Bruna, Michele, muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente no Faz Terapia Faz Bem. Estou muito feliz de dividir esse espaço com vocês, viu? Olá a todos, Fernando, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui contigo nessa edição sobre o tema esporte, né? Que é algo que a gente é apaixonada, principalmente pela nossa modalidade, que é o beach tênis. Então a gente agradece bastante a oportunidade e vai ser um prazer poder contar um pouquinho aí sobre a nossa trajetória, sobre as nossas experiências nesse esporte. Legal. Fê, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Essa foto que vocês estão vendo aqui é uma conquista nossa. Nós três juntos conseguimos isso, você faz parte desse prêmio, foi muito importante pra gente, um objetivo que a gente definiu e que a gente vai contar aqui hoje pra vocês. Ai, que bom, obrigado, viu, Michele, Bruna, mas antes da gente entrar em detalhes, enfim, da importância do fator emocional, né, no esporte, isso para qualquer esporte, não só no beach tênis, né, eu gostaria que vocês apresentassem e nos contassem um pouco sobre a trajetória de vocês no esporte. Assim, de uma forma bem resumida, até esse dia maravilhoso aí, que foi o dia desse reconhecimento, que nada mais é do que um reconhecimento profissional por tanto esforço que vocês fizeram. Como é que foi essa entrada no beach tênis de vocês? Como é que começou isso daí? Legal, Fê, eu acho que vale compartilhar, né, para todos, que o beach tênis, ele veio conhecido através da minha mãe. Sim, a minha mãe de 60 e poucos anos já joga beach tênis há anos. Ela quem trouxe e introduziu o esporte para a nossa vida e incentivou a gente começar a praticar. E aí realmente foi algo muito marcante para a gente, porque a gente não tinha noção o quanto a gente ia se engajar e se conectar e se familiarizar com a modalidade, né? E aí foi algo que ela insistiu, a gente buscou
informações, fizemos aula, a gente falou, bom, vamos ver qual que é do beach tênis realmente. Legal, né, Bruna, você fala isso, porque o beach tênis, eu vou em algumas quadras, eu vejo, é um esporte da família, né? Sim. Eu vejo o marido, a esposa, né? E vocês são casadas, é um casal dentro e fora da quadra, Sim, né? Exato. É um esporte muito integrativo, né? Então ele inclui o pessoal mais velho, o pessoal mais jovem, então não tem muito uma característica padrão para os atletas de beach tênis. E aí a gente começou realmente a fazer algumas aulas, né? Alguns jogos. Exato. É interessante essa nossa história percursora aí nesse esporte, porque eu lembro bem que a minha sogra, Sandra, num dia de praia, ela comentou com a gente, mas e vocês? Por que vocês não praticam esporte? Né? A Bruna, tantos anos, atleta, esporte, a vida toda, e agora aí? Né? Sem um rumo definido. E aí foi muito interessante porque aquele dia, aquela conversa despretensiosa, ela tocou a gente. E foi a primeira coisa que a gente fez. Assim que a gente voltou de viagem, a gente falou, vamos marcar uma aula experimental? Vamos. E foi o que aconteceu. Agendamos uma aula, né, experimental numa arena, que na época, faz aproximadamente uns 3 anos. Nós agendamos uma aula, gostamos, vimos que tínhamos potencial, né, uma certa habilidade, porque, né, exige, né, um pouco de coordenação, expansão de noção de espaço, enfim. Então a gente falou, puxa, acho que é uma oportunidade aqui, né, pra gente se inserir e realizar uma atividade prática em família, em conjunto, onde a gente pudesse dividir momentos felizes e agradáveis aí com o esporte. Que legal, né? Então começou com a família mesmo, né? E aí, a partir daí vocês começaram e como é que foi o processo da competição na vida de vocês até chegar... Aí vocês se depararam e falaram, nossa, eu tô gostando disso aqui. Peraí, isso aqui é legal, acho que vai dar... Como é que foi isso? Como é que foi essa construção da carreira de vocês dentro do beach tênis? Até chegar a esse momento maravilhoso aí da foto. Eu sempre fui atleta, né, Fê? De várias modalidades, e tanto é que minha mãe comentou isso, porque ela sabe do meu potencial, e aí a gente acabou descobrindo um potencial da Mi também, né, que tava enrustido, tá dormindo, a Bela adormecida. Exato. Então, E aí a gente, enfim, eu gosto muito dessa sensação de adrenalina, de competição, sempre vivi nesses mundos de jogos, de torneio, campeonato, de várias modalidades. E aí a gente começando a fazer aula, a gente parou e falou, puxa, mas qual que é o nosso propósito aqui? É fazer aula? É aprender alguma coisa diferente? Ou a gente vai entrar para o mundo da competição? Né? Vamos ganhar jogo, vamos, né, desenvolver, vamos se desafiar. É sempre como você fala, né, durante os nossos processos terapêuticos, é sobre você se superar a cada dia. Exatamente. Né? Então, aí falei para mim, puxa, vamos entrar no mundo da competição? Aí a gente foi fazendo aula, a gente testou alguns professores, né? Adquirimos nossas primeiras raquetes. E aí, enfim, fomos ingressando, né, em algumas arenas para conhecer pessoas, porque o esporte ele exige que tenha pelo menos 4 pessoas para você jogar. Sim. Né? Então, mas dá para jogar de forma individual, um contra um. Dá, simples. Exato. Ainda tem, né, essa opção, exato, a simples. Mas o mais usual mesmo é uma dupla contra a outra, né? Então a gente acabou conhecendo várias pessoas, e aí a gente conhecendo também as organizações dos torneios, entendemos sobre a questão da federação também, que foi algo que a gente correu, né, no ano de 2022. Exato. Assim, tem um outro circuito também que é bem relevante aqui no estado de São Paulo também, o circuito beach tênis. Então, são as 2 grandes maiores potências aí de torneios, né, que eles organizam um ranking, que depois a gente pode falar um pouco melhor disso, para a gente ter conseguido essa premiação, é porque a gente ficou durante o ano todo correndo o circuito da Federação Paulista de Tênis, onde eles organizaram diversas etapas, não sei ao certo a quantidade, mas eu e a Bru fizemos um cálculo do ano passado de 16 etapas que participamos, ganhamos, fomos campeãs em 7 e ficamos no pódio aí em pelo menos mais 2, né? Que na época eles não premiavam 3º lugar, então pode ser que agora eles premiam, mas antes não. Não tinha essa premiação. Exato. Então, foram bastante títulos aí pra gente. Que bom, fico muito feliz de ouvir isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, até por conta do beach tênis, né? Que a gente vê que o beach tênis caiu no gosto dos brasileiros, né? E o que vocês acham? Por que o brasileiro gostou tanto do beach tênis, né? E eu tenho uma curiosidade, antes mesmo dessa pergunta, uma outra aqui, já emendar para vocês podem me responder de forma junta. Existem alguns esportes que o pé é pé descalço, né? Ginástica,
ginástica, natação, e o beach tênis é pé descalço na areia. Vocês sofreram algum processo de adaptação? Porque tem gente que tem um pouco de ficar descalço. Tá? Como é que foi esse processo do estar descalço para praticar uma atividade física? E por que o brasileiro, sei lá, gostou tanto e cada ano cada vez mais adeptos, pessoas gostando do beach tênis? Bom, Fê, acho que eu posso comentar um pouco a respeito, né, do que eu acho em relação aos brasileiros estarem muito... ter caído no gosto mesmo, né, do público. E o que eu enxergo, pelo menos aqui em São Paulo, na capital onde a gente mora, é que é algo um pouco que você vai sair um pouco da rotina, sabe? Se assemelha com aquele clima de praia, de areia, de pé descalço, e aí é amigo, aí depois inclui uma cervejinha, né? Então, eu vi, tem toda a arena de beach tênis tem lá um bar, um bem quiosque, legal. um bar, cerveja, uma área de churrasco. Exato, áreas de confraternizações. Então a gente enxerga que eu, pelo menos, acredito que seja isso, esse ambiente que aconchega, né, e que de fato atrai o público. É uma coisa que envolve descalço, aí você faz um ciclo social ali. Então eu acho que é um escape em São Paulo, né, na nossa cidade super corrida e aventureira. Então eu acho que é algo que é uma fugida, né, da realidade, assim. Então, principalmente na pandemia, o esporte cresceu muito. Eu enxergo que seja isso que tenha dado um boom, né, na modalidade em si. Exato, Fê. Essa atmosfera, né, complementando o que a Bru comentou, essa atmosfera que o beach tênis ele tá inserido, além dessa parte de a gente ter uma válvula de escape aqui nessa correria que a gente vive, essa questão de a gente sair, né? Tirar o tênis, tirar, né? Aqui a gente em São Paulo... do pé descalço. Tirar o sapato. Foi uma coisa legal, né? Acabou muito legal. Então a pessoa se sente livre, se sente à vontade, né? Muda o ciclo social, são pessoas que estão buscando ali, elas estão abertas a receber, conhecer gente nova. E aí vem a parte da socialização também, né? Que o brasileiro, né, acalorado como somos, gosta dessa atmosfera, de interagir com as pessoas. Então eu acho que tá bem relacionado. A gente brinca, é um lema que o bichinho do beach tênis picou. E aí eu falei o pé descalço, só para dar um toque assim, falar um pouco sobre processos energéticos, né? A importância de você estar conectado com a arena, Sim. com o ambiente, né? E aí você vê que estar descalço é uma conexão direta com a quadra, né? Sim. Aquele prazer, a textura da areia, quente ou gelada, enfim, eu não sei como é que é, né? Normalmente as arenas, elas têm uma temperatura ambiente, não é que nem tá na praia, né? Pelo amor de Deus. Sim, exato. Queimando o pé. Mas eu acho que é uma coisa muito legal. Agora, eu queria saber um pouquinho mais do esporte, assim, né? O que eu preciso? Vai lá, quero começar amanhã a jogar beach tênis. O que eu preciso fazer, além, claro, de ter essa disponibilidade física, essa vontade de querer fazer algum esporte, mas eu digo com relação ao instrumental, aos aparelhos, aos materiais, o que eu preciso ter hoje para fazer um beach tênis? Legal, então, Fê, na verdade... Se você quiser apenas fazer uma aula experimental e realmente não saber ainda, né? Muitas pessoas acabam indo para uma aula experimental para visualizar se elas têm potencial, se elas gostam, né? Então, até então, a gente acredita que não seja essencial a compra de uma raquete, de uma bolinha, porque você não sabe se você vai gostar ou não. Então, muitas arenas acabam disponibilizando um material de uso pontual, exato. Então, chegou alguém lá, puxa, queria fazer uma aula experimental. A arena disponibiliza uma raquete, né, com as bolinhas, tudo do professor. E aí, claro que se você, né, gostar e se incluir na modalidade, a gente acredita que uma raquete, né? E a raquete é um material muito pessoal. Hoje não existe uma raquete melhor do mercado. A melhor que se encaixa para você, para o seu jogo, para a sua estrutura física, para os seus gestos motores dentro dos movimentos, né? Por exemplo, essa raquete aqui que vocês trouxeram aqui, ó. Nossa, bonita, né? Tava até brincando com o Júlio. O Júlio é o nosso X1 aqui, que ajuda a gente aqui na produção, né, Julião? O Júlio falou, nossa, puseram sal grosso aqui. É tipo isso, ela tá temperada. Isso aqui é para diminuir o impacto, dar um outro ritmo no jogo. O que seria isso aqui? Exato, Fê. Comentando aqui um pouco da parte do material, essa raquete em especial é uma das melhores que nós temos, até aproveitando aqui, depois a gente abre um espaço pra gente falar da Arena BC, da Heroes, porque eles são os nossos patrocinadores. Desde 2022, a gente recebeu esse convite pela Lilian, ela é responsável pela Arena BC, né? Ela é proprietária lá, e desde o começo ela
investiu em nós, acreditou no nosso potencial, né? Ela viu como nós nos dedicamos a isso e sempre esteve com a gente nas glórias e nas derrotas, nos dias de luta e nos dias de glória. e graças a ela, a gente está com esse patrocínio maravilhoso da Heroes, que é uma das linhas de materiais muito, muito qualificada, muito sofisticados materiais. Qual é o preço médio de uma raquete como essa, Michele? Então, Fê, como a Bru comentou, a raquete é muito pessoal, né? Então, as marcas, elas se diferenciam tanto do material de produção e diversos fatores, assim. Tem muitas variações mesmo. Então, cada atleta vai identificar o seu. Então, as marcas diferenciam, modelos diferenciam. Essas adaptações que nós fazemos também são variáveis a cada jogo. Então, em média, Fê, tá? Ela tá num valor de R$1.700 a R$2.000. Essa que nós temos, eu diria que eu chamaria ela das Ferraris das raquetes. Porque essa raquete, a Tiffany, né? A Revenge Tiffany, ela tem uma sofisticação muito qualificada, a qualidade dela, os acabamentos, assim, além de ser bonita, ela é muito eficiente para o nosso jogo. Tá? Então a gente fez essas adaptações também para dar maior aderência no contato com a bola, a gente consegue dar mais efeito, fazer a bola rodar com mais qualidade. Então esse sal grosso aqui que o Júlio comentou, ele é temperado aí com a qualidade do jogo, né? Tá, deixa eu perguntar uma coisa, Michele. Tem uma bolinha de beach ali do lado aí, ó, pode pegar aí para mim, Bruno. Na hora que a gente viu as bolinhas aí, né, a gente até, assim, antes de conhecer o beach tênis, eu pensei que a bolinha fosse a mesma do tênis, né? Não, ela é diferente, ela tem uma textura e ela parece que é um pouquinho mais mole, né? E isso implica na dinâmica do jogo? O jogo fica mais rápido ou mais lento? Como é que é isso? Sim, exato, Fê. Tem vários modelos de bolinha, assim como tem várias opções de raquete, tem várias marcas e modelos de bolinha também, né? E o que isso varia também bastante de cada um. Então tem bolinha, né? Por exemplo, eu e a Mi, particularmente, a gente gosta muito dessa bolinha, né? Que é da marca da Sendever. E pela qualidade que ela tem, enfim, pelo peso dela, pela pressão que ela tem, então se encaixa bastante com o nosso jogo. Existem outras, não conheço essa daqui, mas existem outras que são mais leves, então ao simples toque ela já anda mais do que o normal, né? Então, às vezes a gente acaba indo por algum torneio em que muda a bolinha e é importante a gente ter essa adaptação. No aquecimento, a gente ter essa adaptação com a bolinha. É aquela velha história da bola de futebol na Copa do Mundo, né? Que tem um nome, tem um peso. Exato. Todo ano, a cada Copa do Mundo, a FIFA muda a bola. Uhum. E aí os jogadores precisam se adaptar. Com o peso, com a textura, enfim. Exatamente. Com a bola, até por conta de fazer todas as partes que o esporte exige, né? Exato. Com relação ao... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm algum ídolo no beach tênis hoje? Alguma pessoa que realmente... Eu vi que vocês têm uma foto aí com 2 pessoas, mas como é que é essa parte de ter um ídolo no beach tênis? Quem é o ídolo hoje do beach tênis no Brasil e no mundo? Quem é o Messi e o Cristiano Ronaldo do beach tênis hoje? Eu vou deixar a Bru dar a opinião dela, porque acho que a gente diverge um pouco dessa opinião. Ou não. Mas a gente, além de ser praticante, se dedicar bastante, né, nessa atmosfera, tanto em diversos fatores, não só na prática, mas na preparação física, nutricional e outros fatores também, assim como a mental, que semanalmente a gente está se trabalhando nisso. A gente assiste muitos jogos dos profissionais, né? Então, aqui, as fotos das minhas 2 atletas preferidas, que eu admiro muito pela qualidade do jogo e como pessoa também. Giulia Gaspari, né, a italiana número 1 do mundo há anos. Foto da esquerda, né? Essa da esquerda, aham. A de boné, italiana, há muitos anos, número 1 do mundo, ela é fantástica. A Itália é conhecida como uma potência no beach tênis, né? Isso, é precursora do esporte, né, no mundo. Foi criado lá na Itália, por isso? Exato, na cidade de Ravenna, né? Foi criado lá, mas hoje, a gente estava até comentando isso, foi criado lá, mas hoje o esporte é muito desenvolvido dentro do Brasil, né? Então, os melhores do mundo, eles moram no Brasil, dão aula no Brasil, em diversas cidades, né? Então, o esporte está muito concentrado no nosso país. E isso até dificulta para a gente se expandir e virar olímpico, né? Uma vez que
está muito concentrado apenas aqui. Então a gente precisa de outros lugares conhecendo o esporte, praticando, formando seleções, formando seleções para poder realmente viralizar, né, a modalidade. E só comentando, Fê, a do lado esquerdo, né, Rafa Miller, a atleta do lado direito, exato. A Rafa Miller, atleta número 1 do Brasil e atualmente número 2 do ranking mundial. Fenômena também, uma inspiração aí pra gente. Você concorda, Bruno? Eu concordo. Poxa, quem sou eu para dizer que elas não são excelentes jogadoras? Exato. É a então, nossa assim, Marta aí do beach tennis. Exato. Né? Mas, enfim, falando um pouquinho sobre a Giulia Gaspari, ela realmente é a top one há muitos anos e ela acredito que vai permanecer pela qualidade técnica, pelo potencial que ela tem, inclusive pela força mental que ela tem também, então é algo que ela se destaca como... Vamos falar em breve. Exato, um combo, ela tem um combo muito, muito importante que faz ela realmente ser a número 1 do mundo. A Rafa, do lado, eu particularmente gosto e me atraio mais com o estilo de jogo da dupla dela, que é uma venezuelana, né? A Paty Dias. Enfim, é algo que me chama mais atenção, o estilo de jogo dela, mas enfim, não tem nem como dizer que ela não é uma excelente jogadora quais são também. As potências hoje do beach tênis? Tem uma Itália, Brasil, o que mais? Assim, Estados Unidos, como Venezuela. Venezuela tá forte. Os Jogos Sul-Americanos aconteceu recentemente, né? Então, diversas seleções, Uruguai, Colômbia. Sim. América do Sul é muito forte. Eu diria, acho que Brasil... A Itália, os jogadores da Itália, né, enfim, vem forte, principalmente a geração mais nova. A Venezuela... Alguns atletas profissionais Colômbia, da Espanha se destacam também. Exato. E aí tem alguns esporádicos, né? Tem um russo também que joga, né, e tá no top 10. Tem alguns pontuais aí de várias seleções. E aí, meninas, eu queria saber de vocês o seguinte. A gente sabe, claro, vocês são casadas, formam uma dupla dentro e fora da quadra. E eu queria saber o seguinte, até para quem tá vendo a gente aí, né? Tá com o marido, tá com a esposa, enfim, tá junto aí na vida, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. É mais fácil ou difícil de jogar com quem a gente ama? Eu sempre digo que a nossa intimidade fora de quadra, ela é algo que pode ajudar e contribuir muito dentro de quadra. Mas se a gente não usar isso a nosso favor, é uma coisa que pode prejudicar bastante também a gente. Então, a gente sabendo usar a nossa sintonia fora de quadra é algo que vai contribuir bastante. Então né? É mais fácil ou mais difícil? Fê, eu acho que mais fácil, né? Acho que... E você, Michele? Eu diria que para os adversários é mais difícil. Porque o pessoal fala que por conta dessa nossa sintonia, a gente já sabe qual que vai ser o movimento da outra. Ela não precisa falar algumas vezes que ela vai numa bola ou o que ela vai fazer. Né? Então, no esporte de dupla, a gente fala muito no nosso processo terapêutico. Dupla. Exato. A confiança que a gente tem que ter com a nossa dupla, com isso, né, independente de ser casal ou não. Mas quando não é um casal, isso acaba favorecendo um pouco. Né? Então, assim, claro, nunca foi mil maravilhas, às vezes não é, né? Como a gente também trabalha juntas e dividem outras responsabilidades juntas, às vezes acaba, é normal, é natural, né? A gente é um ser único. E isso acaba interferindo em outros fatores. Às vezes um problema no trabalho, a gente vai treinar depois, aí às vezes acaba respingando um pouco disso. Então, essa nossa maturidade e o nosso propósito em saber, putz, por que a gente tá aqui? O que a gente quer com isso? Né? Então, aí a gente acaba voltando. É verdade. Aqui ela tá como meu papel de dupla. Deixa eu motivá-la e dar. Até por conta, você que tá vendo essa foto aí hoje, aí na nossa audiência, essa foto, tem um momento no beach tênis que os atletas eles colocam a raquete em frente à boca, pro adversário ou não ouvir, ou não ler lá, enfim. Tem toda essa parte que faz parte do esporte, né? As estratégias que precisam estar ocultas. Aí eu pergunto pra vocês, olhando pra essa foto aí, uma de vocês já chegou e falou pra outra assim, do tipo, amor, você esqueceu de apagar a luz do banheiro. Amor, precisamos fazer compra, saindo daqui, o leite acabou. Já aconteceu isso ou é só sobre isso? É só sobre esporte, né? Não, eu acho que quando se trata de um torneio, né, quando a gente realmente tá competindo, talvez isso já tenha até acontecido num treino usual, né, na semana, do tipo, puxa, será que a gente deixou a luz acesa pro cachorrinho? Né, enfim, nossa, a gente tem que sair daqui e ainda fazer algumas coisas, mas durante a competição a gente sabe que o foco ele tem que ser diferente porque a gente tem um propósito, né? Legal. Então,
É algo que realmente... Até queria comentar um pouco sobre essa foto, Fê. Bom, até falando do âmbito de competição e a gente conseguir também dar mais ênfase também na nossa parte mental, que realmente, assim, dentro do beach tênis, a gente fala que muitas vezes numa porcentagem, assim, 50% mental. Né? É um jogo muito de estratégia. Esse fato de a gente colocar a raquete na frente, combinar uma jogada, é exatamente, claro, para o adversário não ver o que a gente está combinando e tudo mais. E esse dia em especial dessa foto, que eu queria comentar, foi um torneio, essa foto é de uma competição tirada por um fotógrafo. Foi uma competição que a gente teve um grande destaque que nos ajudou a pontuar no ranking da Federação Paulista. Esse foi no nosso primeiro ano de competição. Exato. Isso. Num torneio que haviam mais de 40 duplas participando. Da nossa categoria. Da nossa categoria, né? Na época que a gente jogava a C, depois a gente pode falar um pouco sobre os níveis, né? Claro. Exato. Mas nessa época jogávamos na categoria C e tínhamos mais de 40 duplas participando e a gente, né, gloriosamente conseguiu chegar no primeiro lugar, assim. E eu lembro que foram fases super desgastantes, jogos, assim, com duplas muito qualificadas e a gente conseguiu se superar em todos os momentos ali. Exato. Nesse momento, ainda antes de entrar no nosso processo terapêutico, mas ali a gente falou, puxa, a gente consegue fazer mais coisas. A gente já vai entrar nessa parte da terapia que eu acho que é importante, até para quem está vendo a gente aí, entender essa parte emocional. Sim. Mas uma coisa que me chama atenção, até para a gente entender todo esse momento, até a chegada de vocês, essa carreira brilhante que vocês têm, né? Eu queria entender o seguinte, deve ter tido algum momento, né, que eu queria saber em que momento que vocês sentiram nessa carreira, essa jornada de vocês, que vocês estavam bem tecnicamente, estavam bem fisicamente, mas as coisas não estavam andando tão bem, né? Uhum. E aí vocês se depararam com as questões emocionais. Exato. Eu queria que vocês falassem para a nossa audiência em que momento esse estralo deu na cabeça de vocês. Aonde vocês estavam, como é que foi esse momento, como é que isso aconteceu? A gente tem uma clareza bastante dessa situação, né? Inclusive envolve até você, Fê, porque a gente foi usar um recurso em que a gente, né, acionou você mesmo por conta da parte mental. Mas foi um momento em que a gente percebia que a gente estava muito bem, que a gente fazia aula, que a gente estava desenvolvendo a parte técnica, que fisicamente, puxa, a gente sempre trabalhou isso, então foi algo que a gente sabia que, né, não era algo físico. E a gente entendeu que era alguma coisa que estava bloqueando ali nosso desempenho. Tinha uma sombra. O avanço nas etapas dos torneios, exato, né? Tinha uma nuvem. Tinha. E aí a gente estava um dia lá em Santos, né? Exato. Essa história é muito interessante porque ela foi meio desesperadora na hora. Porque na hora que a gente te ligou, a gente estava chorando. Chorando na praia, abandonadas. Literalmente. A gente acabou de perder um jogo. No tie-break, numa competição que foi no começo do ano passado, né? Então, por isso que eu até comentei no começo aqui do nosso episódio, aquele prêmio, né? Ele é nosso, porque foi daquele dia em diante que a gente conseguiu estabelecer uma constância nas nossas vitórias, né? Uma percepção não, né? Uma superação, né? Uma superação dentro de quadra, fora de quadra, enfim, a gente entender várias coisas que fizeram, sabe, desbloquear. Parece que a gente tinha um botão que faltava ali, e esse botão era a parte mental mesmo. Exato, e nesse dia, só por um parênteses, né, até contando uma história um pouco dramática aqui, pra gente trazer um clímax aqui pra história. Nesse torneio, era em Santos, né, pra quem, né, frequenta Santos ou é praticante de beach tênis e já jogou em Santos, sabe que lá temos algumas adversidades perto, né, das arenas aqui de São Paulo ou outras praias também. Por conta do solado ele ser diferente. Né? A gente fala assim, tem diferença de solado? O beach tênis é praticado em outras modalidades? Tem uma galera que joga na grama e tal, mas eu acho que é de uma forma bem por diversão mesmo, não há uma competição na grama. Não que eu saiba, tá, gente? Mas, falando um pouco de solo, nas areias de Santos, ela é um pouco diferente de jogar em Santos e jogar em Copacabana, por exemplo. A textura da areia é diferente, a quantidade da areia é diferente. Então, assim, tem outros recursos que devem acontecer ali na parte de geografia geológica ali que interferem. Então, a gente, né, competindo em Santos, no dia anterior, um dia quentíssimo, caloroso, competições, beach tênis a 1000 ali, a gente nas quartas de final, passamos de um jogo super difícil de umas atletas de Mogi, que eu me lembro até hoje, que, nossa, foi um jogo muito duro pra gente, a gente foi ponto a ponto, juntas ali, quando acabou o jogo,
eu olhei pra Bruna e falei, nossa, eu tô com um desconforto amigavelmente no meu pé. Você tá sentindo isso também? E a gente tava de botinha, né? Porque você até comentou alguma coisa parecida com isso. Estar descalço, né? Exato, porque dentro das arenas, onde a areia possivelmente ela... Tem uma textura diferente. E deve ser um tipo de areia que não esquenta. Então, raramente você vai em alguma arena em São Paulo, fora de São Paulo, que vai estar um super calor e a areia vai esquentar ao ponto de você não conseguir jogar sem botinha. Já a praia é diferente, né? Visto que acho que não precisa nem saber. Todo mundo já esteve numa praia em que você vai correr até o mar ali, que você precisa realmente correr, ou andar de chinela. Imagina jogar. Você imagina jogar. E a gente esteve numa situação dessa. Era janeiro, super calor em Santos, né, assim, o calor da temperatura externa e o calor do momento. E a gente acabou queimando o pé, queimando real o pé. A gente teve que ir pro ambulatório médico dentro do torneio. O bombeiro falou pra gente que a gente ia precisar tomar antibiótico, anti-inflamatório. A gente teve bolhas de grau elevado, né? E aí queimação no pé. E a gente tinha um jogo no dia seguinte. Semifinal de um torneio extremamente importante. Era o primeiro torneio do ano, né? Se não me engano. Vocês foram jogar com bolha nos pés? A gente fez um procedimento, inclusive a gente estava na casa da minha mãe, que também, né, tem uma casa em Santos, e a minha mãe ajudou a gente de estourar bolha. A gente entrou na internet, como curar uma bolha, como... de um dia pro outro. Não faça isso em casa, crianças. Exato, pessoal. A gente orienta. Isso é o desespero, é a vontade de competir. A vontade de competir, aquele calor do momento de você, não vou desistir. A minha mãe falando, como assim? Vocês vão jogar amanhã, vocês não estão conseguindo andar, né? Como é que vocês vão jogar? E aí a gente acabou utilizando alguns medicamentos, né? E furamos. Faxamento. E realmente, a hora que a gente acordou no domingo, a gente não estava conseguindo pisar, né? Enfim, só que a gente foi jogar. Porque a gente pensou o seguinte, se a gente se queimou, o que acontece? Um monte de gente também aconteceu. Então, o que pode acontecer? A gente chega lá e a dupla adversária dá um WO. Exato. E aí a gente avança de fase, sei lá. E tem mais um tempo para recuperar. Mais um tempo, mas né? Enfim. Né? Tudo pode acontecer. Vamos lá, vamos marcar presença. Vamos ver como vai ser. ser. Manquitolas. Não, isso assim, pela parte física, eu fisioterapeuta, nada bom, porque você altera todo o posicionamento, a mecânica do seu movimento, você em pé, você acaba, enfim, descarregando o peso de uma forma diferente, não foi bom, a gente ficou dolorida do corpo depois por ter que adaptar muito a pisada em si, e olha que a gente ainda perdeu esse jogo, mas perdemos num tie-break, bem disputado esse jogo, com certeza se a gente estivesse bem, talvez teríamos o resultado seria talvez diferente. Mas enfim, nada por acaso, né, Fê? Claro. E foi aí, o dia que nós nos conhecemos de fato. Aquele momento que vocês finalizaram, aí vocês viram que realmente, mesmo com todo o esforço, toda essa parte de superação, né? Exato. Em prol do esporte, que a gente vê, né? Aquela imagem emblemática daquela maratonista cambaleando, chegando ao final. É uma imagem de muita superação, né? Sim. Quem pratica esporte... Para quem tá ouvindo e não pratica, fala, nossa, que pessoal doido. Mas o esporte é assim. O esporte tem gente que joga contundido, que joga com... Enfim, vai, como os pessoal dizem, pro sacrifício. Faz parte do esporte, isso faz parte. Mas que momento que vocês estavam ali, com os pés cheios de bolha, que vocês falaram, peraí, não é a parte física e nem a técnica. Tem algo que tá rolando aí. Exato. Como é que foi isso? Foi nesse dia. Tá? Foi nesse dia, era algo que a gente Logo já tinha... após esse jogo. Né? Exato. A gente já tinha conversado sobre isso, porque como a gente comentou, a gente não estava avançando muito nas etapas, sendo que as outras partes estavam, tipo, tudo se adequando, né? Estavam tudo em equilíbrio, funcionando bem. E a gente já havia conversado sobre isso. E nesse dia foi o estopim. Por mais que acontecesse que tinha uma condição física atrapalhando, a gente mesmo assim entendeu que não era isso. Não era só isso. Não era só isso. E foi um dia que eu até agradeço a Júlia, que inclusive é sua enteada e nossa melhor amiga. Menina Z. A garotinha a menina Z, exato. A menina Z. Saudades, Ju. Saudades, minha amiga. Gratidão, inclusive, porque foi você que... Na verdade, encaminhou, talvez ela nem saiba disso. Foi? Ela encaminhou um flyerzinho seu da Fasterapia. E o que a Fasterapia poderia ajudar, né? Enfim, uma porção de coisas. E aí a gente leu o nosso destaque. Ele, puxa, Fasterapia pode ajudar na parte desportiva, no esporte.
E aí a gente, naquele momento de dor nos pés, de incapacidade, de derrota, né? A gente falou, puxa... Ligamos da praia mesmo. Eu lembro. Aí, exato, aí a Mi falou assim, não, vamos ligar pro Fernando, vamos ver como que ele pode ajudar, vamos contar o que está acontecendo, a gente não está conseguindo, né, evoluir como a gente gostaria, tem alguma coisa que a gente precisa melhorar. A gente está no começo do nosso objetivo que a gente já tinha definido. Por que a gente queria tanto? Porque nós queríamos, inclusive, participar da Copa das Federações. A Copa das Federações é o suprassumo do amador, né? A maior competição que tem. Ela normalmente acontecia no sul do país, em Biguaçu, mas acho que agora eles estão fazendo transição de local. Mas queríamos representar o estado de São Paulo nessa competição, na nossa categoria, que na época era B, que jogávamos. Exato, é um campeonato brasileiro que rola todo ano, né, no final do ano, e os melhores atletas de cada categoria, de cada estado, são selecionados, né, assim como mostra a nossa foto, com o nosso uniforme, representando o estado de São Paulo. Então, o pré-requisito ele é esse, o topo, né, do ranking de cada categoria vai para a Copa das Confederações. É convidado para fazer, né, a representação do estado de São Paulo, e foi o que a gente colocou como objetivo no ano de 2022. Na categoria B. Por isso que a gente ligou logo no começo. No primeiro etapa desse circuito da federação, a gente falou, olha, se a gente quiser, a gente vai ter que fazer alguma coisa diferente. Tem que ser agora. Não vai dar para ser depois. Exatamente. Porque tinham outras competições já em vista, em mente, um calendário bastante carregado de competições. Então a gente falou que precisava fazer uma coisa diferente ali. E aí, meninas, uma coisa que eu acho importante até passar para a nossa audiência entender, né? Que aí a gente entra dentro de uma coisa chamada processo terapêutico, né? E eu, no caso, a Faz Terapia, que tenho o prazer de vocês como nossos clientes, né? A gente utiliza a hipnose como uma ferramenta de brevidade para fazer com que o tratamento seja mais rápido e até com instalação de âncoras, que acabam, de certa forma, vocês utilizando durante os jogos, né? O Nadal é muito conhecido por ter... Sim. O Nadal ele tem várias âncoras, né? E, enfim, e essa instalação de âncoras acaba ajudando vocês, né? Só que tem uma coisa que eu sempre gosto de deixar bem claro, inclusive para quem está assistindo a gente aí, ouvindo a gente, né? E que pratica beach tênis ou qualquer outro esporte. O tratamento emocional não é específico para o esporte, é para a vida. Sim. Né? Então é assim, às vezes o saque não entra... Não é porque você está com a parte técnica ou não entende como fazer um belo saque. É porque você brigou com a sua mãe. Sim. É porque você não está bem com o seu filho. É que alguém está doente da sua família. E você é um ser humano. Sim. E você carrega tudo isso para dentro da quadra. Isso tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas, né? Essa delimitação, essa divisão do que eu sou como pessoa e eu como atleta. Né? E quando você vai para dentro da quadra, sabendo qual é o seu papel, e você está centrado, tranquila, tudo flui de uma forma maravilhosa, inclusive as âncoras, não é? Sim. E aí, ó, a gente tem uma infinidade de recursos que a gente faz com todos os nossos atendidos, inclusive com vocês, e aí eu queria saber de vocês, o que vocês utilizam que é mais assim interessante para trazer toda essa estabilidade emocional durante as partidas? Sob o ponto de vista de vocês. A gente acaba usufruindo do que tem, sabe? Aquela coisa, o que tem a gente vai pegando ali, porque a gente sabe que cada pontinho desse ajuda e contribui muito, né? Eu acho que hoje a Faz Terapia, a gente está com você já faz... mais de um ano. Mais de um ano e meio, né? Mais de um ano e meio. E a gente enxerga que isso ajuda muito a gente a eliminar algumas crenças, a controlar algumas emoções, principalmente as emoções negativas, a controlar aquela questão de ansiedade, de nervosismo, né? Controlar um pouco, potencializar algumas características de coragem, de confiança, né? Potencializar alguns recursos, foco. Né? Então, enfim, a gente usa um pouquinho de cada. Uma coisa que é para compartilhar com vocês, que quando eu já fiz uma palestra em uma arena uma vez, inclusive na própria ABC. Gente da ABC, um beijo grande para vocês, adoro vocês aí. Que as pessoas costumam falar, eu vou jogar beach tênis. Beach tênis é a minha terapia. O beach tênis não é uma terapia, né? O beach tênis, se você tratar ele como terapia, ele vai virar um outro problema para você. Né? Então é assim, você tá com um problema na vida e vai jogar beach tênis, você volta com 2. O saque não entra e brigou com o marido. Exato. Então, o esporte, ele é incrível e ele é superação. Uhum. O esporte, e para você se superar, você precisa se conhecer, se voltar para si, ter uma condição de autoconhecimento e principalmente autocuidado
de forma extraordinária. Que somente assim o esporte, seja ele qual for a modalidade, vai fazer com que vocês usufruam na sua plenitude. Sim. Né? Entrar no, eu falo para todo mundo, o esporte, seja ele qual for, é cutucar a onça com vara curta. Porque é o seguinte, para você entrar no esporte, você tem que estar preparado, mas não só fisicamente e não só tecnicamente. Você tem que estar muito bem preparado emocionalmente, porque o esporte consome. Sim. O esporte nos consome. Sim. E isso, se você não estiver bem estruturado, você sucumbe a todas as diversidades. E aí o esporte, que era para te trazer alegria, é mais uma chamadinha de sofrimento. Isso não pode acontecer, associar o esporte a uma coisa como sofrimento, falta de ímpeto, falta de coragem. Isso não é esporte. Sim. Esporte é superação, alegria, confiança, segurança, realização. Consciência, né? E até legal. Eu ia comentar um pouco aqui dos recursos que a gente utiliza, assim, desde os primeiros, assim, a cada evolução das nossas sessões, né, Fê, a gente foi implementando recursos, né, porque não dá pra falar, chegar numa sessão, eu quero tudo isso. A pessoa, ela tem que estar preparada, né, ela tem que ir indo aos poucos, aderindo, fazendo, utilizando, tendo resultado disso. E eu me lembro muito bem, uma das âncoras que nós tínhamos igual, um jogo que estávamos perdendo, assim, nossa, de muito. A gente era 4-1, assim. Era muito fácil para os adversários conseguirem fechar o jogo. A gente olhou uma para outra e falou, vamos ativar nossas âncoras, nossos recursos. E foi na hora que a gente fez, e aí a coisa começou a rolar. Foi assim, instantâneo, e foi muito importante. Não só as âncoras, que foi um dos primeiros recursos que a gente implementou, mas assim como a parte de não só de gestão de conflitos, mas de soundtrack e de ambientação da arena, assim... tem sido fabuloso, assim como o nosso áudio modo competição, que assim, a gente sai um leão. Vocês ouvem antes das partidas, né? Exato. Que é o soundtrack. E essa ambientação da arena é legal, né? A gente se coloca dentro da arena onde vocês nunca foram, nunca pisaram. Eu até ia comentar sobre isso, porque a gente compete em vários lugares que a gente nunca esteve, né? E aí, às vezes, puxa, mas como que será lá? Enfim, então, o trabalho que você faz, você pode dizer melhor, mas assim, a gente entende que é algo que para nossa mente, como a gente já tivesse vivido lá e que é um lugar muito familiarizado pra gente. A gente fez isso muito quando a gente fez o preparo lá para a Copa das Federações, que era lá em Biguaçu, né? A maior arena do mundo. Da maior arena do mundo, mais de 40 quadras, e era algo que a gente não podia, vou ali conhecer a arena, né? Você tinha que pegar um avião para ir. Então, a gente fez muito essa... E a sensação de chegar com a ambientação, a impressão que dá é que já estava lá. Exato, que você já viveu ali e que tá tudo bem, você tá super ambientado. Empoderado, né? Você fala, já estive aqui é o meu lugar. Inclusive, né, Michele, o que é importante nesse momento, a gente trabalha o que nesse momento? A ansiedade e a expectativa. Sim. Né? Quando a gente tem muita expectativa e não realiza... a gente pode começar a pensar. E sempre que a gente começa a pensar, a gente se questiona. Se questiona, não tem resposta, cria angústia. Então, não dá. Então, a gente tem que ter uma expectativa positiva. E quando a gente faz a ambientação da arena, é como se você já estivesse lá. A sua expectativa reduz um pouco e a ansiedade. Vai fazendo com que você fique cada vez mais dentro do que a gente chama de modo on de competição. Exato. Tranquilo e consciente. Exatamente. Porque no beach tênis exige muito isso. Você fazer a leitura do adversário, você não pode estar só preocupado com você e querendo ganhar e pensando, não, você tem que estar no seu momento presente, você tem que estar conectado com a sua dupla, sabendo o que tem que fazer e falar e agir para ter uma sintonia e ter um resultado positivo, saber fazer a leitura do adversário, né? A gente tem falado muito nas nossas sessões de ritmo, né? Então, aconteceu recentemente, né, numa competição que a gente não conseguiu fazer uma adaptação da quadra que nós estávamos jogando, e a gente quis impor o nosso jogo, que a gente tem uma característica um pouco mais acelerado e agressivo, que não foi o eficiente. A quadra exige um outro ritmo. Sim, exato. Aí então... tem que quebrar essa cadência e impor o ritmo do jogo, de vocês. Isso é uma leitura que deve ser feita rápido, durante o jogo. Exatamente. Então, assim, ou até mesmo uma estratégia. Puxa, essa bola aqui, esse golpe tá ficando fácil para os adversários. Então, a gente tem que trabalhar um outro golpe, né? Então, a leitura é todo momento, mas para isso a gente precisa estar consciente, né? Então, todas as nossas âncoras, elas ajudam muito, né? Eu, por exemplo, tenho instalado âncora de foco, âncora de recuperação, de coragem, então, tudo isso... De um saque qualificado, né? A gente acessar nossas memórias de golpes qualificados, referências, exato.
e a gente jogar, né, como você fala, com o nosso subconsciente, que aí vai ser extraordinário. Exatamente, né, Fê? É a gente o que você joga fala. na automação. Joga como nunca, né? Exatamente, não sei se vocês vão ganhar, mas vocês vão jogar como nunca jogaram. Né? E tem acontecido, tá? E tem acontecido, porque cada vez a gente tem notado nossa melhora, muitas vezes, né, claro que os adversários também têm seus méritos, né, e tem outras condições também que acabam favorecendo também o dia, enfim. O que seria, né, se o melhor sempre ganhasse, né? Isso que é legal do esporte. Agora, só para deixar bem claro para nossa turminha que está assistindo aí, que de repente está com vontade de entender tudo isso, é assim, não é que a gente tem um método, né, para o esporte, só que antes de aplicar esse método para o esporte é terapia. É terapia, não é coach, com todo respeito aos coachings, né? A turma que trabalha isso, eu acho que a gente tem que tratar com muito respeito todo e qualquer tipo de metodologia, né? Sim. Mas assim, não é um coach, na realidade é terapia. Sim, é entender a vida. E aí se a vida de vocês começarem a andar bem, tudo dá certo, o profissional vai dar certo, o relacionamento vai dar certo, a família vai dar certo, o beach tênis vai dar certo. Sim, é uma consequência. É uma consequência. A gente não começa no beach e vem pra vida. Não, é a vida. Sim. E aí o que acontece com a terapia? Vocês ganham o beach de presente. Jogando cada vez melhor, com muito mais competência, com muito mais, mais competitividade, né? E com tudo isso. E isso vai aprimorando vocês cada vez mais, né? Exato, até só comentando sobre a hipnoterapia em especial, né? E o nosso processo terapêutico em si. Como você falou, ela é rápida. A gente consegue, atingindo e conversando com o nosso subconsciente, a gente consegue atingir exatamente aquela dorzinha ali que acaba refletindo no trabalho, né? E outros quesitos que a gente acaba trazendo, né, para os outros guarda-chuvas da vida. Então, o ser rápido é muito legal, porque a gente já começa a ver resultado, e aí quer mais, e quer... Enfim, é muito gostoso esse processo. Mas e terapia? Vocês indicam as pessoas fazerem terapia? É importante? Eu acho que isso deveria ser ensinado... Na escola. A importância na escola, assim como a educação financeira, enfim, educação mental, né, a capacidade das pessoas entenderem a parte emocional, a parte mental de cada indivíduo. O autoconhecimento e autocontrole, né? Eu acho que isso, na verdade, não é mais uma opção, né, e, enfim... Assim como eu enxergo que outras profissões também devem ser rotina, a terapia é algo que é fundamental. Desde quando a gente, né, começou a fazer... Enfim, eu acho que isso já não é mais aquela coisa, você faz terapia, você é louco, então, né? Antes se tinha essa percepção. Ainda existe? Bom, enfim. Terapia, né? Exato, mas acho que hoje a percepção muda, né? Você faz terapia, puxa, que legal. Então você busca o conhecimento, você busca a sua melhora constante, né? Enfim, eu acho que hoje é uma indicação e praticamente uma necessidade das pessoas se autoconhecerem, né? Para elas poderem lidar com os outros e com os problemas da vida dela também. Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, né, em terapia, inclusive já falei isso para vocês, é que na terapia a gente não muda ninguém. O processo terapêutico é com você, não é com o mundo, não são com as pessoas. As pessoas vão continuar como elas sempre foram. Sim. Não vão mudar uma vírgula. Mas a partir do momento que você começa a entender como você funciona e você começa a entender o outro, aquilo que de certa forma soava para você como uma agressão, algo que doía, não dói tanto, porque você entende o propósito e o motivo daquilo. Sim. E isso faz com que você crie situações de escape, soluções, ações de contorno. Sim. Isso vai fazendo com que você tenha uma vida muito mais produtiva e feliz, né? Sim. Então a terapia é para todo mundo. Todo mundo devia fazer um pouco de terapia, né? Exato. Assim... compartilhando um pouco do meu ponto de vista, assim como a Bru, eu concordo, né? Então, cada vez mais nos dias de hoje, a gente está sendo bombardeado por informações o tempo todo. A parte relacional com as pessoas também tem sido um fator muito importante que as pessoas, às vezes, não se davam conta, né? Da importância disso, ou de como agir, ou de reagir a certa situação. E cada vez mais importante esses soft skills, né? Que a gente pode chamar assim, mas que são essenciais para a nossa vida. A gente tem que ter essa... que eu comentei, autocontrole e o autoconhecimento. E como você falou, na terapia a gente não muda ninguém. Então, assim, a gente se conhecendo, a gente sabendo
as nossas características, nossas potências, os nossos defeitos. Como a gente pode enquadrar isso pra gente ter válvulas de escape e ter uma vida mais feliz e leve. Claro, porque aí a gente consegue não desequilibrar outros quesitos da vida. Né? Às vezes com um problema de relação de casal ou familiar, né? Isso acaba interferindo. Poxa, então como eu posso melhor dar conta e transmutar isso para que eu não possa ter prejuízos no meu trabalho, ou prejuízos no meu esporte, enfim. Exato, eu acho que é ter recursos, né, para você poder administrar e superar os obstáculos, os desafios, os problemas, enfim. Então eu acho que quando a gente acaba fazendo terapia, a gente está munido de ferramentas e recursos que, puxa, isso daqui, eu acho que se eu fizer isso daqui, vai me... né? Enfim, eu acho que dá um conhecimento amplo do que você fazer em cada situação para você se restabelecer, enfim, superar alguma questão. Acho que é bem... Façam terapia, gente. Exato. Faz terapia. Então, meninas, agora vamos chegando para a parte final do nosso podcast. Quero antecipadamente agradecer a presença de vocês aqui no Faz Terapia Faz Bem. Foi muito legal esse papo com vocês. Acredito que tenha sido muito legal até para as pessoas que querem jogar beach tênis, né? E entender como funciona tudo isso. Só que agora eu queria saber um pouquinho, né? Porque além do beach tênis, vocês têm uma empresa de fisioterapia, né, Bruna e Michele? Eu queria saber, assim, com relação à fisioterapia, que a fisioterapia, claro, é importante para o nosso bem-estar e a qualidade de vida também, né? E aí eu queria saber, quais são os desafios hoje na fisioterapia, assim? O que a sua empresa, ela pode me ajudar em quê com relação à fisioterapia? Legal, Fê. Obrigada pela oportunidade. Primeiramente, agradeço também a oportunidade de estarmos aqui falando sobre o esporte, né? E agradecer esse momento para a gente poder também falar para o pessoal a respeito da nossa empresa, da fisioterapia, que relacionado com o esporte é algo que é muito útil e muito benéfico, né? Hoje, eu e a Mia, a gente é sócio de uma empresa de fisioterapia domiciliar na capital de São Paulo. A gente atua na região do interior, ABC Paulista, Guarulhos, Alphaville. Estamos se expandindo para o litoral também, né? E a gente tem uma equipe bem qualificada, que atua desde criança com algum tipo de comprometimento até o atleta, e é tudo no âmbito domiciliar, né? Todos os nossos profissionais, eles são registrados no Conselho Federal de Fisioterapia. A gente também conta com todos os produtos e equipamentos para complementar os atendimentos. Então, hoje, a gente entende essa praticidade e a efetividade do atendimento domiciliar, que você vai ser atendido totalmente individualizado e personalizado para a sua necessidade, com o mesmo profissional da nossa equipe, do início ao fim do tratamento. Então, a gente enxerga que o atendimento home care ele tem tido grandes resultados para o quadro da evolução de cada um e para a praticidade, para o conforto de você estar tratando alguma coisa ou você estar cuidando da sua saúde na sua própria residência. E, Michele, para entrar em contato com vocês, esses são os contatos? Exato, Fê. Aqui são alguns dos nossos contatos, né? A Bru, ela é a blogueira do nosso casal, do casal aqui, né? Ela é a porta-voz da nossa mídia. Eu brinco muito que ela tá na frente das câmeras e eu tô no backstage. Mas aqui a gente separou alguns nossos links, então, pessoal, conheçam aí, é um trabalho muito legal. Inclusive, a Bru, ela foca bastante em produção de conteúdo com dicas maravilhosas pra galera do beach tênis, pra galera que não é do beach tênis, pra vida, pra todo mundo. Pra todo mundo. Legal. Pra todo mundo. E eu queria deixar um espaço para vocês. Quem é a turma que promove vocês, que acreditam no dia a dia de vocês aí? A gente quer agradecer a todos os profissionais, inclusive a você, quem também faz parte de todas as nossas conquistas, todas as nossas performances, né? A gente tem um time, né? A gente tem um time poderoso, o nosso preparador físico, Gabriel, a nossa hoje coach Tássia Sono, né, que hoje está dando aula pra gente de beach tênis, toda a equipe de fisioterapeutas da nossa equipe também, que nos contribuem, a gente faz fisioterapia toda semana, então todos eles têm a sua contribuição. A parte nutricional, o Thiago e a Roberta, e a Arena ABC, né? Alguns outros profissionais também, e a Arena ABC extremamente no nosso dia a dia, né? Quem acreditou no nosso potencial, quem é nosso patrocinador principal. Oferece espaço de treinamento. Exato. Né? Nos possibilita ter os melhores recursos. A Heroes, né? Que veio também como patrocinado para entregar materiais de qualidade, para realmente poder ofertar, né, mais suporte para a gente durante o esporte. Enfim, todos os outros profissionais que estão envolvidos aí na nossa melhora, não só no esporte, mas na vida, né, como a gente falou.
E então acho que a dica final é façam terapias, pratiquem o beach tênis. Façam fisioterapia. Exato, façam fisioterapia, cuidem do corpo, da saúde, da mente, do alimento que você ingere. Eu acho que isso só você ganha, né? Eu acho que é um benefício extremamente válido aí para a saúde. Bruna, Michele, obrigado pela presença de vocês. Com certeza começamos com tudo. Tenho certeza que a vinda de vocês vai trazer uma energia muito boa para a Faz Terapia Faz Bem. Obrigado pela disponibilidade de vocês, por dividir essa história fantástica de vida, essa trajetória dentro de um esporte, que fazer esporte no Brasil não é fácil, né? Exige muitos outros recursos que a gente precisa ter, além da parte física, né? E da parte técnica, sim, né? E vocês terem essa propensão. Obrigado mesmo por tudo, tá bom? A gente que agradece, Fê. Obrigada. Legal, obrigado mesmo pela e, oportunidade. gente, eu espero vê-los num outro episódio em breve da Faz Terapia Faz Bem. E já convoco vocês, podem mandar perguntas, sugestões, tá? Para os nossos próximos encontros, que vai ser um prazer poder atender a todos. O que vocês perguntarem, nós vamos sempre estar de prontidão respondendo para vocês, tá bom? Espero vê-los no nosso próximo encontro da Faz Terapia Faz Bem. Tchau, pessoal. Até lá.